Vencendo Vem Jesus. Apocalipse 11, do 15 ao 17.
Passamos a leitura da palavra do Senhor, que assim diz a palavra de Deus. A sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino dos mundos vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és o que és e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? Ele há de vir e nós temos essa certeza porque assim está escrito e nós confiamos que o reino de Deus ele será tomado para ele. Por ele e para ele são todas as coisas. E nós aqui estamos juntos, reunidos, esperando, ansiando este grande dia que há de vir. Temos que ter essa certeza, irmãos. Por mais que as dificuldades estejam aí presentes, mas nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Passamos agora, para o momento de dedicações dos dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados para este momento, que assim o façamos, e estaremos entoando o hino do cantor cristão número 152.
agradecendo os dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Jesus, eterno Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã na tua casa de oração, Senhor Deus, louvando o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por nos suprir, Senhor Deus, em todas as necessidades. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor Deus. Obrigado por termos, Senhor Deus, mantimentos em casa. E você, Senhor Deus, que tu irá dar aos teus filhos, Senhor Deus, muito mais, por tu és fiel. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Amém. Amém. Convido o pastor para que possa estar dando a palavra e iniciando essa manhã. Podemos assentar, irmãos. Eu tenho uma breve palavra no Salmo de número 11. Gostaria de compartilhar com vocês e agradecer também pelo privilégio da gente ter acesso à palavra de uma forma tão clara e objetiva. Este é um daqueles salmos que a gente vê assim, quando a gente começa a fazer uma análise, a gente vai descobrir como este salmo, ele também é para os nossos dias. Essa mensagem do Salmo de número 11 foi escrito por alguém que estava em completo desespero, e ele pôde deixar para nós esta declaração de confiança no Senhor. Diz assim, Salmo de número 11: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armando os arcos, colocam a flecha na corda para as esconderijas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Versículo 6, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Versículo 6 diz assim: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Verso 7, por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, este salmo, ele traz uma lição, não somente para aqueles dias, mas para todos os tempos, para os crentes em Cristo Jesus também nos dias de hoje, que testemunham a fé em meio às lutas, às preocupações da vida. Mostra que é possível expressar uma intensa confiança em Deus, apesar de tanta tribulação, de tanta luta, e a gente vive assim, em meio de pessoas que muitas vezes a gente percebe que estão afastadas do Senhor, e o salmista, ele estava em meio de malfeitores, pessoas que queriam tirar a vida deles. O histórico deste salmo ele é muito profundo, onde os templos estavam sendo destruídos de adoração, e os sacerdotes estavam sendo caçados como pássaros. Por isso que ele fala em flecha, né? Mas o salmista nos ensina a buscar a direção do Senhor e buscar a sua justiça, que é infinitamente grandiosa. Nós sabemos que esse texto foi escrito lá no hebraico, originalmente no hebraico, né? E aqui fala, né, lá no original, né, de Javé, é o Senhor, Javé. O salmo começa e termina aqui fazendo uma observação que a gente precisa confiar totalmente no Senhor. Essa palavra que está no hebraico são 4 letras, o tetragrama sagrado, né, Yavé, aparece, sabe quantas vezes aparece no Antigo Testamento? 6.828 vezes.
no texto em hebraico, como o Antigo Testamento tinha uma confiança total e absoluta no Senhor. Aqui no versículo 1, o salmista diz: em Javé busco refúgio. Então começa aqui como que uma criança pequena que depende e confia totalmente nos cuidados do seu pai. Assim que o salmista está, apesar das lutas que ele está passando, ele começa a ter essa confiança que o Senhor estava com ele. E aqui a gente precisa entender que nós, como seres humanos, a gente precisa de ter essa confiança total e absoluta. E quando você estuda, você faz uma busca na vida dos grandes homens do Antigo Testamento, eles foram muito parecidos com a gente, muito semelhante a nós. Quando a gente lê o texto lá do profeta Elias, quando no auge da sua força espiritual, ele vence um exército de malfeitores, de profetas do mal, ele depois cai numa crise existencial, ele começa então a ter um medo profundo, ele chega a um ponto de cair quase uma depressão, quando ele pede para morrer. E aí a gente vai entender que o Senhor teve um cuidado tão grande com ele, cuidou dele de uma forma especial no momento mais difícil da sua vida. E ali ele pôde, já cansado numa viagem que ele estava empreendendo de 400 quilômetros, ele então é recebido, tratado com pão e com água, né? E ali depois ele teve força de caminhar até o Horebe, 400 quilômetros aproximadamente a pé. Lá no Horebe ele recebe a visita do Senhor, que tratou dele de uma forma tão assim intensa. Ele recebeu ali um atendimento que mudou a história da sua vida, e ele pôde então depois terminar ainda o seu ministério, mas ele depois foi recolhido para descansar nos braços do Senhor. É necessário a gente ter a firmeza no campo da fé. A gente precisa entender que não estamos livres das lutas, das adversidades, todos nós as temos, né? Mas a gente sabe que quando tudo vai bem é fácil, né? Mas quando vem as tribulações, as lutas, a gente precisa estar muito firme para não cair, né? As lutas da vida nos ensinam que a gente precisa realmente estar firme, agarrado ali nas mãos do Senhor. E aí a gente vai entender aqui, no versículo 1, na parte 1b, como dizes para a minha pessoa, eis que os culpados armam um arco. Versículo 2, eis que os fundamentos estão arrasados, né? As ruínas estavam ali, e ele então faz eu não sei se foi uma queixa. Javé está no templo santo, Javé está no céu, no trono, seus olhos veem, suas pálpebras examinam os filhos de Adão. Javé, para o salmista, ganha uma força sobrenatural, e ele coloca Deus aqui como um juiz justo, um juiz que cuida da sua causa e lhe dá a sentença que você merece. Tudo vê, que tudo examina, sem querer, né? Nem mesmo poupar o culpado, mas também ele não pune injustamente o justo. E esse texto aqui nos orienta o seguinte, que o salmista estava passando por uma luta tremenda, mas ele manteve firme a confiança em Deus, apesar de circunstâncias difíceis, amigos que o aconselharam a fugir, né? A difícil situação para escapar do perigo, mas o salmista preferiu confiar no Senhor, mesmo enfrentando as batalhas. Irmãos, isso é muito profundo. Devemos sempre cuidar de buscar na hora certa das lutas os conselhos de pessoas verdadeiras, pessoas que têm intimidade e comunhão com Deus,
para nos aconselhar, olha, não vai para esse caminho, entendeu? Esse caminho que você está seguindo não vai dar certo, tenha cuidado. Há conselhos que são perigosos, até de profissionais. Por isso, quando alguém for buscar uma ajuda psicológica, é bom você encontrar um psicólogo crente, que tem uma direção, sim, um cuidado profissional, mas ele vai direcionar a sua vida para um caminho seguro de buscar proteção no Senhor. Aqui no versículo 3, em resposta à pergunta desse versículo, um grande escritor chamado Spurgeon, ele comenta o seguinte: mesmo que o Estado se desfaz, podemos sofrer, até mesmo sofrer com alegria, esperar com bom ânimo, aguardar pacientemente, orar fervorosamente, crer de maneira confiante, porque finalmente você vai triunfar, você vai passar pela prova, pela luta da vida, mas você vai estar forjado. Versículo 4 e 7, os amigos de Davi apenas olhavam para as causas que estavam enfrentando das coisas terrenas, mas Davi, ele tinha algo muito interessante, fitava seus olhos nas coisas eternas, nas coisas celestiais, sabendo que Deus jamais deixa de cuidar de cada um de nós. E aí, buscar os valores celestiais, sabendo que Deus jamais esquece da gente, que Deus jamais deixa de ter um poder sobrenatural. E ainda melhor, Deus nos ama, Deus tem cuidado de seus filhos de uma forma toda especial. E aí, meus irmãos, Deus, ele pode nos livrar no meio dos perigos mais cruéis que possam vir. Deus, ele é soberano, ele sabe os nossos limites, sabe o que a gente pode suportar. E muitas vezes a gente também leva uns puxão de orelha. Deus às vezes nos dá umas lições para a gente buscar o caminho correto. E quando assim acontece, tenha certeza que é para o seu próprio bem. Com relação aos ímpios, a palavra ímpio ela é muito forte na Bíblia, né? Mas a gente vê assim essa palavra no português, né? Ímpio, a gente fica, terrível, né? Não, é o contrário de piedade. Piedade é dedicação total a Deus, aos valores, às coisas espirituais. E ímpio, aquelas pessoas que não estão nem aí para as coisas espirituais, deixa a vida me levar, né? De qualquer maneira. E assim, quando faz, as pessoas levam os tombos que são terríveis, né? Então, com relação aos ímpios, o próprio Deus decidirá. Por isso, o que nos cabe é confiar totalmente, absolutamente na sua soberania. E seja isso em quaisquer circunstância da vida, apesar de, às vezes, conselhos que nos são oferecidos, que a gente percebe que não nascem da comunhão total com Deus, a gente precisa então desprezar e focar nas coisas, nos valores celestiais, no cuidado absoluto de Deus. É assim a lição que a gente tira desse salmo. Deus é fonte do recurso melhor para nossas vidas. Que nesse ano que está bem neném ainda, né? Está recém-nascido, a gente aprenda a buscar as coisas espirituais com uma certeza absoluta que estamos nos caminhos corretos, caminhos que são preciosos para Deus, e que Ele mesmo nos capacite
a ser instrumento em suas mãos. Se você, meu irmão, minha irmã, você está sendo poupado dessa mortandade que está aí, a gente não valoriza muito, mas se você for buscar as estatísticas, já são quase 200 mil pessoas, é muita gente que se foram, um ano, menos de um ano aproximadamente, né? E aí, quem sabe nós estamos sendo poupados para nos engajarmos mais na obra do Senhor, porque a Bíblia diz que você tem dentro de você algo que o mundo não tem. Jesus mesmo disse que ele vinha implantar o seu reino no mundo e o seu reino estaria dentro dos seus filhos, daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Então você é o reino de Deus ambulante no mundo. Valorize isso e faça a diferença, tirando pessoas que vão a passos largos para o abismo, e muitas vezes a gente vira as costas e não dá um socorro às pessoas que estão em desespero. Que Deus nos faça compreender isso. Vamos orar? Pai, este salmo é muito forte, Senhor. É um salmo que nos dá um norte e nos traça algo que é tão precioso. Alguém que estava passando por uma aflição terrível, mas pôde colocar somente em Ti a confiança total de suas vidas. Mesmo recebendo conselhos que não eram bons, pôde ter esta lição para nós, lição que foi extraída em momentos de crise, momentos de extrema dificuldade na vida material, mas agora a gente pode dizer obrigado, porque nós temos agora essa lição para nós colocarmos em prática em nossas vidas. Ó Deus, abençoa. Este foi um ano que sua igreja permaneceu ativa, Senhor, mas começa um ano novo agora com tantas dificuldades. A gente percebe quantas lutas estão se levantando para que a igreja possa vencer. Que este ano, Senhor, essa igreja possa caminhar forte e firme, sabendo que o Senhor é que está na direção de nossas vidas. E se assim nós tivermos essa consciência, nós vamos ser, como diz a palavra, mais do que vencedores. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.